Bom dia, irmãos. Bom dia. Durante o retiro de Páscoa, que nós tivemos ali finalzinho de abril, né? Acho que foi isso. E o nosso assunto era o homem espiritual, no sentido de filhos maduros, aqueles que Deus tirou de Adão, trouxe para a sua família, se tornaram seus filhos, mas mesmo como filhos ainda criança, tecno, né, a palavra no grego que a gente usou lá no retiro, depois o trabalho do Espírito Santo para nos tirar dessa, ou nos tirar não, mas nos levar da condição de filhos novinhos, ainda engatinhando na fé, para a condição de filhos maduros, que são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que conhecem a vontade de Deus e que agem para que o nome do Senhor seja glorificado, que estão sendo preparados para a vida eterna, né? E há um texto que resume muito bem isso, está em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Esse texto resume, de certa forma, tudo aquilo que nós falamos no retiro, porque nós, enquanto estávamos em Adão, vamos dizer assim, a parte que mais se notava no homem e que se nota no homem natural é a sua alma. O homem natural vive pela alma, aquilo que pensa, aquilo que sente, o que decide, independente de Deus. Quando somos levados a Cristo, né, por obra do Espírito Santo, convencidos, e nascemos de novo, o Senhor traz vida no nosso espírito, por isso nós nos tornamos espírito vivificante. Ele é espírito vivificante, que traz vida no nosso espírito. Mas o trabalho do Espírito Santo não fica apenas aí, porque Ele quer restaurar a nossa alma, Ele quer trazer a alma para o seu devido lugar. O Espírito Santo não anula a nossa alma, mas coloca ela no devido lugar. E ele vai chegar a um ponto em que o nosso corpo também é oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como está lá em Romanos 12. Tudo isso nós falamos no retiro. E talvez o que mais nos ajuda nessa caminhada é saber que nós recebemos o Espírito Santo em nós, que Ele trabalha para fazer esse amadurecimento. Algumas semanas atrás eu vi uma expressão de um irmão em que ele diz que uma das coisas mais importantes para a nossa vida com o Senhor é ter consciência da vida eterna. Essa expressão que ele usou. Mas não como uma coisa que nós recebemos de Deus, como se fosse um objeto, né? Pronto, está aqui a vida eterna, agora tu vai ter vida eterna. Não é isso. A consciência da vida eterna é a consciência de que em nós habita outra pessoa. Um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que são as formas como a palavra se refere ao Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso espírito. Outra pessoa que tem pensamentos diferentes dos nossos pensamentos, sentimentos, também tem, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito, tem sentimentos, mas diferentes dos nossos, reage diferente de como nós reagimos com os nossos sentimentos, e uma vontade diferente da nossa vontade. E todo o trabalho do Espírito Santo é fazer com que a nossa alma e o nosso corpo se ajustem a quem Ele é, aos seus pensamentos, que haja harmonia entre aquilo que o Espírito pensa e a nossa mente, aquilo que são os sentimentos do Espírito e os nossos sentimentos, e a vontade dele e a nossa vontade. Tudo isso falamos no retiro de Páscoa, né? A questão agora é como que o Espírito Santo vai fazer essa transformação em nós. Como diz o texto aqui de Paulo aos Coríntios. Nós já fomos tirados de Adão, colocados em Cristo, mas
como Ele vai tirar de nós agora a imagem do que é terreno e colocar a imagem do que é celestial. Qual é o trabalho do Espírito? Qual é o trajeto, né? Que instrumentos que o Espírito Santo usa na nossa vida? O que é obra dele exclusiva, o que depende do Espírito e o que depende de nós? Qual é a nossa participação nisso? E o meu objetivo é ir falando sobre essa obra do Espírito, no nosso espírito, né? Mas não só lá dentro, mas no espírito, alma e corpo do homem que nasceu de novo. Eu gostei que o Ion inaugurou uma nova forma aqui de ministração, que é a série, né? Não é o Netflix, mas é a série. E é muito bom, eu estou brincando aqui, mas na verdade, se a gente considerar que o nosso de casa em casa hoje é em cima das palavras que são trazidas aqui, e eu estou partindo do pressuposto que cada grupo, né, faz isso durante a semana, o fato de ter um assunto repartido em várias vezes nos ajuda depois, durante a semana, a ir mastigando aquilo melhor, né? Então eu queria fazer, já que o Ion inaugurou a série, eu vou fazer uma série também aqui, né? Isso se os irmãos permitirem ali. Não sei se vai ser na próxima semana, nas outras, ou se vai ser mais falhado, mas eu queria usar 4 momentos aqui para tratar disso de forma bem detalhada, para nos ajudar a entender qual é a obra do Espírito Santo em nós, no espírito, na alma e no corpo. Hoje eu queria ficar mais no trabalho que o Espírito Santo faz dentro de nós, no nosso espírito, através da contemplação de Cristo. Talvez se fosse um título, depois o pessoal do vídeo me pergunta qual é o título, né? Talvez pode ser esse, contemplando a Cristo e sendo transformado à sua imagem. Isso é uma obra basicamente do Espírito, mas que nos envolve também. Porque essa é uma contemplação dupla. Eu vejo o Senhor, mas vejo a mim mesmo. Depois nós vamos falar sobre isso, não vou entrar muito no detalhe agora. O segundo dia, que eu não sei se é semana que vem ou mais adiante, em algum momento, aí vamos dar uma olhada no qual o trabalho do Espírito Santo na nossa alma. Primeiramente, na questão da mente e dos sentimentos, a renovação da mente e também dos sentimentos, para que eles sejam harmoniosos com o Espírito, né? Aquilo que o Espírito pensa é o que eu penso, aquilo que ele sente é o que eu sinto. Esse desenvolvimento da salvação e o instrumento que o Espírito Santo usa nessa parte do trabalho dele é a fé, porque na medida em que nós cremos na palavra do Senhor, nós vamos pensando como ele, vamos sentindo como ele. E também o Espírito Santo usa aquilo que nós, às vezes, temos um pouco de medo, de receio, que é a operação da cruz. Aí mais voltado para a nossa vontade. Como que a cruz é um instrumento poderoso nas mãos do Espírito para render a nossa vontade. E isso talvez vai ser numa um terceiro dia. Mas eu não quero tratar do aspecto negativo da cruz, porque a gente sempre tem muito receio, né? Fala assim, estou passando por uma cruz, é uma cruz. Mas a cruz tem um lado positivo. Hebreus diz que o Senhor, tendo em vista a alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então eu queria, num terceiro dia, falar um pouco sobre isso e como a nossa vontade se rende à vontade de Deus. E no final, no quarto dia, como que o trabalho do Espírito Santo vai atingir o nosso corpo. Esse corpo que Paulo diz lá em Romanos que era um problema para ele porque queria uma coisa diferente, né? Mas, logo na sequência, ele diz que a lei do Espírito da vida o livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, há uma solução para o nosso corpo ainda nessa vida. Não no sentido de que ele vai permanecer eterno, né? Esse corpo está se corrompendo e se destruindo dia a dia. Mas enquanto nós estamos vivos aqui, nós vamos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com os nossos membros, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Nós vamos servir ao Senhor e ser motivo de glória para o Senhor. Amém. Essa é a série aí para vocês já anotarem. Mas hoje vamos ficar no primeiro capítulo só, que é contemplar a Cristo. E eu queria usar como base o texto de 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte:
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse texto é um texto bem completo, né? Cada palavra aqui é importante, como toda a Bíblia, né? Mas qual é o contexto? Onde que esse versículo está inserido? Paulo está dizendo, ele está falando de Moisés aqui, alguns versículos antes, se vocês olharem, o contexto é esse. Vocês lembram que Moisés, aquele evento que nós também falamos na Páscoa, quando eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, chegaram em frente ao Monte Sinai e Deus chama o povo para estar com ele no monte. E o povo fica com medo, não vai, mas Moisés vai. E quando volta, descobre que a coisa tinha se perdido ali, né? Tinham feito um ídolo, né? Aquela confusão toda. Aí Moisés quebra as tábuas e Deus queria destruir o povo. Moisés pede misericórdia, mas Deus chama ele de novo para o monte. Quando ele vai pela segunda vez e volta com as novas tábuas da lei, o texto lá de Êxodo 34, diz que o seu rosto resplandecia, a sua pele brilhava. Não sei como é que é isso, né? Mas é uma coisa tremenda. Pelo fato de ter estado na presença de Deus, ele voltou com o rosto brilhante. Olha o que o povo perdeu. O povo perdeu aquilo. Moisés voltou resplandecendo a glória do Senhor. Só que nesse texto de Coríntios, Paulo diz uma coisa interessante. Dia a dia, aquela glória desvanecia, ela diminuía. E Moisés colocava o véu. Quando ia na presença de Deus, tirava o véu, né? Carregava a bateria, depois botava o véu. E Paulo diz aqui em Coríntios que conosco não é assim. Porque agora o Espírito Santo, nós não vamos até o Espírito, ele veio habitar em nós. E porque ele habita em nós, essa glória não se desvanece mais. E é isso que ele diz aqui. Todos nós com o rosto desvendado, não precisa mais do véu, contemplando diariamente o Senhor, como por espelho, somos transformados de glória em glória. Não é diminuindo, é aumentando de glória em glória, conforme a sua própria imagem. Agora, essa palavra contemplar, que para nós pode ser um pouquinho, a gente não entende o seu significado, né? No Antigo Testamento, ela é traduzida com vários outros significados que a gente talvez não saiba. Por exemplo, ela é traduzida como pernoitar, ou hospedar-se, vigiar, considerar. Todas essas são traduções para a mesma palavra que também é traduzida como contemplar lá no Antigo Testamento. E aí a gente tem que entender, né? Vamos fazer olhar assim, o templo era o lugar de habitação de Deus. Então, contemplar é estar no templo. É estar no lugar onde Deus está. É passar tempo com Deus. Não é passar correndo e olhar assim alguma coisa. Não é olhar com esses olhos. Mas é estar diante do Senhor no lugar da sua habitação. Conhecê-lo na intimidade e a partir daí considerar quem ele realmente é. Mas o templo hoje somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, o contemplar para nós hoje é nos voltarmos para o Espírito Santo que habita em nós. Gastar tempo com Ele. Considerar quem é o Senhor. Mas como contemplar Deus, se a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, né? É claro que não é com esses olhos que nós contemplamos a Deus. Não é uma ação que ocorre primeiramente nos nossos sentidos, os sentidos do corpo, nem na alma, não é na mente, não é nos sentimentos, é a revelação no Espírito. É claro que existe sim um aspecto de entendimento, de compreensão da sua verdade, da sua palavra, e até mesmo alguma experiência com o Espírito, né? Mas se não houver revelação da pessoa do Senhor, eu não tenho como contemplá-lo de fato como Deus é. Outra palavra importante nesse texto é espelho. Por que espelho? Eu não conheço esse espelho em que a gente olha através dele e ao mesmo tempo se enxerga, né? Talvez aqueles vidros que têm algum espelhamento. Eu não entendo, mas o fato é que esse espelho do Espírito, a gente vê o Senhor
mas nos enxerga também. Ao mesmo tempo que eu descubro a beleza de Cristo, a sua santidade, a sua superioridade, o seu poder, eu descubro também a minha inutilidade, a minha fraqueza, a minha impureza, a minha imperfeição. Eu olho para o Senhor e vejo a distância que há entre Ele e eu. E da combinação dessas duas visões, dessas duas revelações, vem o arrependimento. O arrependimento não é a gente não senta com alguém e convence ele de que ele é pecador. Ele precisa ver a Cristo. Quando ele vê Cristo, ele se enxerga e diz: meu Deus, quem sou eu? Quem tu és e quem sou eu? E gera o arrependimento. Isso acontece no primeiro dia da conversão. Mas acontece também no segundo, no terceiro, no quarto, até o último dia da vida, nós vamos contemplando o Senhor e vamos nos arrependendo. Por isso que é de glória em glória, vai crescendo e não desvanece como acontecia lá no caso do deserto com Moisés. Mas há uma outra palavra importante aqui nesse texto, de 1 Coríntios 15, que é a palavra imagem. Imagem. Ela aparece também no texto que a gente leu antes lá de 1 Coríntios, né? Aqui foi 2 Coríntios 3,18. E como é num espelho, é a imagem de Cristo, mas é também a imagem de Adão, que está lá no texto de 1 Coríntios. Como é que dizia lá naquele texto? Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, que é a imagem de Cristo. Lá no Retiro de Páscoa, nós usamos o livro de Romanos como referência, vocês lembram, para ir nessa caminhada, né? Nessa caminhada de salvação, santificação, de crescimento que o Senhor nos dá. E essa palavra imagem, ela aparece no livro de Romanos apenas 2 vezes e mostra exatamente essa mudança que Deus faz na nossa vida. A primeira vez que ela aparece é no capítulo 1, Romanos 1, versículos 22 e 23, texto bem conhecido que fala da situação de pecado do homem, né? Diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a primeira vez que aparece. Depois ela aparece uma segunda vez no capítulo 8, versículos 29 e 30, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Olha a glória de novo a partir da imagem de Cristo. E mais uma vez a gente vê esse contraste, né? Uma imagem terrena, a imagem de Adão, a imagem celestial, a imagem de Cristo. O que é imagem? Bom, a palavra no grego que aparece aqui é a palavra eikon, da onde vem ícone, que a gente conhece. Hoje a gente conhece bastante, né? Quem tem celular sabe o que é, o computador, tem os ícones lá. Imagem, o inglês é bem parecido, é icon, né? A mesma palavrinha ali. Mas imagem, ela representa, é uma representação visual de alguma ideia ou de um conjunto de ideias, uma ideologia. Hoje tem bandeiras, né, que representam ideologias. Sentimentos, a gente pode tratar isso de forma visual, né? Existem ícones que são no celular, a gente põe aquela mãozinha, põe um chorinho, põe o riso, né? São sentimentos tratados através de uma imagem. Valores, às vezes a gente tem valores que são representados por uma imagem. Se a gente está numa viagem e a gasolina está acabando, aí passa num posto e olha a marca, assim, essa marca eu não conheço. Aí vai para o segundo posto, aí tem uma marca conhecida. Diz, essa aí eu confio, né? A gente não sabe qual gasolina é melhor, mas a marca visual, ela tem valores agregados àquela marca, né? O pessoal do marketing sabe como usar isso aí muito bem. Desejos, às vezes, são representados através de uma imagem. Pode ser visual, símbolos, né? Já falei os ícones. Bandeiras. A gente aprendeu na escola que a nossa bandeira, o verde significa mata, o amarelo o ouro, o azul o céu. Depois descobri que não é nada disso, né? Mas a gente aprendeu
isso na escola. As bandeiras têm significados, logotipos, marcas, placas de trânsito e assim vai. O nosso corpo também pode gerar imagens, né? Os nossos gestos. Vocês lembram o positivo e negativo, né? Eu não sei de onde surgiu, mas eu desconfio que foi lá da época do César, que os gladiadores que sobreviviam, ele dizia, ou vai ficar de pé ou vai morrer, né? Acho que daí que surgiu o positivo e negativo, né? Mas os nossos gestos dizem muito. Às vezes em família, só um olhar, a gente olha para o filho assim, o filho já sabe o que é, né? Ou o marido olha para a esposa olha para o marido. O visual diz muito. Aquilo que nós vestimos diz muito. Por que às vezes a gente insiste na questão das roupas? Não é por causa de lei, não é por causa, mas e olha, gente, o mundo diz muito. Eu falei sobre isso num lugar e eu fiz uma brincadeira. Eu disse assim, eu não consigo entender como é que se gasta dinheiro e bastante para comprar uma roupa rasgada. Só pelo marketing, né? Alguma coisa se botou na cabeça da pessoa que ele acha que aquilo tem valor. Aí depois um irmão que trabalha com neurociência, é um cientista, professor da PUC de São Paulo, ele me disse assim, tu não vai acreditar, eu fiz um curso só sobre jeans e roupas rasgadas. Existe algo por trás, intencional. Enfim, isso é outra história, né? Mas enfim, o mundo está cheio de imagens carregadas de significado. Até no que nós falamos, as palavras nossas têm significado, né? Eu acho que chama semântica, né? O significado das palavras, o nosso discurso, aquilo que a gente fala. Mas uma coisa é importante. Para que uma imagem que é visual, que eu consigo enxergar ou entender, ela tenha significado, primeiro ela tem que ser gravada aqui dentro. Senão ela não tem significado nenhum para mim. Vou dar um exemplo simples, tá? Se a gente pegar um símbolo do YouTube, que é aquele quadradinho vermelho com um triângulo dentro. Se a gente vê isso numa tela de computador ou no celular, a gente sabe que apertando ali vai aparecer um aplicativo de vídeos, né? Agora, 50 anos atrás, quem visse aquilo não fazia sentido nenhum. Porque primeiro eu tenho que entender o que aquela imagem significa. E esse é exatamente o processo do marketing, da propaganda, que hoje é muito forte no nosso mundo. É preciso gerar um ideal, um sonho, um desejo, e depois apresentar a solução. Esse é o caminho da propaganda, esse é o caminho do marketing. E o mundo faz isso muito bem. E nosso inimigo também, ele sabe como fazer. Não quer dizer que quem é da propaganda, né? O Jonathan não fica bravo, né, Jonathan? Quem é da área, mas ele pode dar testemunho disso, que a estratégia de marketing é essa. Ela gera um desejo, gera um sonho, alguma coisa, e depois apresenta através de uma imagem, de algo que representa aquilo. Agora, imagem também nos lembra ídolo, né? Aliás, a palavra fala imagem. Usa essa expressão para se referir à imagem. No Novo Testamento, essa palavra é usada basicamente por Paulo. Os escritos de Paulo falam muito de imagem. Tem uma vez nos Evangelhos, depois em Hebreus, e em Apocalipse vai aparecer também com a imagem da besta. Então, imagem lembra também ídolo, ou idolatria. Porque o ídolo, ele representa algo que pode me dar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, um sonho, um ideal, o que eu preciso, né? Eu falei de Israel no deserto, aquele momento lá que o Moisés volta do monte e encontra o bezerro, né? O que aconteceu ali? Por que eles fizeram aquele ídolo? Eles rejeitaram a Deus, que eles não podiam ver, ficaram com medo do trovão da nuvem, e disseram para Arão, esse Moisés que foi para o monte, não sei nem se está vivo ainda. Então faz um Deus que lute as nossas lutas, que vá adiante de nós. O Deus que nos tirou do Egito, olha só. E Arão fez na forma de um bezerro, de um touro, sei lá, porque essa era a imagem de força usada na época nos ídolos. Era a imagem de força, de poder, né? Lembra que o Davi, se não me engano, Salmo 22, ele diz, fortes touros de Bazã me cercam. É uma imagem de força, de poder. Foi isso que Arão fez. Fez aquele bezerro de ouro. Então, quando fala imagem, o ídolo tem muito a ver com isso. É por isso que no texto lá de Romanos 1 que nós lemos,
diz que o homem trocou a glória do Deus incorruptível por imagem de homem corruptível. Mas não ficou só no homem. Fez imagem de aves, de répteis, de quadrúpedes, né, como é o caso do bezerro de ouro. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso se o assunto é contemplar a Deus? Porque isso aponta para o princípio da idolatria e a raiz de todos os nossos problemas. Lá do Jardim do Éden. Não foi no deserto, não foi em Babel, não foi na época de Noé. É lá atrás, lá no Jardim do Éden. Vamos lembrar do contexto, né? Deus criou os céus, a terra, separou a água da parte seca, criou peixes, aves, animais domésticos, animais selváticos, plantas, árvores, botou fruto nas árvores. Quando estava tudo pronto, cercou o jardim e criou o homem. Adão e Eva receberam tudo pronto das mãos de Deus. Eles não tinham outra referência a não ser aquilo que vinha pela mão de Deus. Deus era tudo na vida deles. E Satanás, eu não sei quanto tempo passou entre a criação de Adão e a tentação, né? Entre Gênesis 1, 2 e o capítulo 3. Mas é certo que Satanás estudou muito bem como chegar no homem e na mulher. Ele estudou o que falar, ele escolheu palavra por palavra, a forma de chegar, até a quem chegar, a parte mais frágil. E Satanás foi com a tentação certa. Vamos pensar de novo, né? Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Se Satanás tivesse tentado chegar pelo lado do espírito, seria muito difícil, porque o que ele vai dizer de Deus? O Deus Todo-Poderoso que havia criado todas as coisas, como é que ele vai desmanchar essa imagem de Deus no espírito? Muito difícil. Então ele foi pelo lado dos instintos e atacou a alma, ele foi na mente de Adão e Eva. E qual a estratégia de Satanás naquele momento? A primeira coisa que o diabo fez foi atacar a imagem de Deus. Ele chegou e disse assim: o que Deus disse para vocês? E a Eva respondeu. Aí ele disse assim: olha, acho que não é assim. Ele sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês serão iguais a ele. A estratégia de Satanás foi, em primeiro lugar, atacar a imagem de Deus. Ele trouxe desconfiança. Ele arranhou aquela imagem pura e santa de Deus como se tivesse algo que Deus estivesse escondendo de Adão e Eva. Como se ele não quisesse dar algo bom para Adão e Eva. E em segundo lugar, uma vez que aquela imagem havia sido manchada, ele colocou outra imagem enganosa no lugar de Deus. A imagem de um homem poderoso, autossuficiente, que conhecedor do bem e do mal, seria capaz de gerir a sua própria vida. Um ídolo. Adão e Eva, o homem, se tornou o seu próprio ídolo. Um homem poderoso, uma alma inchada, cheia do conhecimento do bem e do mal, que poderia fazer todas as coisas sem Deus. Até poderia ouvir a Deus. Agora eu vou ouvir o que Deus tem para falar, mas primeiro eu vou julgar se é bom ou se é mal para mim. Esse é o sentido daquilo que Satanás fez. E é o princípio da idolatria. Porque o ídolo é alguém que traz o que eu preciso e que eu quero, que não é Deus. E aqui está a origem de todos os pecados. É só ler a lista de Romanos 1, lá, que vem depois do versículo 23, 24, 25, que nós vamos ver que tudo se origina daí. E a partir daí, todas as coisas na vida do homem vão seguindo esse mesmo caminho. Até que nós nos convertemos. E hoje a cultura do mundo mantém isso de forma muito forte, né? Em todas as coisas, nós vemos o princípio da idolatria, ainda que a gente não se dê conta disso, em todas as coisas. São líderes que se tornam ídolos, artistas, cantores. Aliás, eu acho que o mundo até chama, né? Os ídolos, né? Chama assim, não sabe nem o que está dizendo, né? Atletas, né? Atletas. Até coisas assim, singelas que a gente não se dá conta. O super-herói, o que é um super-herói? É um homem cheio de poderes. Né? E a gente dá na mão do filho isso. Alimenta essa cultura
do homem superpoderoso. Ah, mas isso aí também é bom, né? Porque é o super-homem, ele ajuda os fracos e oprimidos, né? O slogan. Mas e o Cavaleiro das Trevas? O que ele gera na cabeça da criança? E assim vai indo, né? Os super-heróis. Outro dia alguém lembrou que tem até um super-herói da ira. E quando fica irado, ele fica verde, rasga as roupas e vai resolver o problema do seu jeito, né? Olha só. E a gente não se dá conta dessas coisas. Isso está na nossa cultura muito forte, em todas as partes da nossa cultura. Quando nos convertemos, nós somos tirados dessa realidade, vemos a Cristo, vemos quem Ele é, ao mesmo tempo temos uma visão de nós mesmos, nos arrependemos, mas, como falamos lá no Retiro de Páscoa, somos filhos ainda imaturos, tecnon, criancinhas. E aos poucos Deus vai nos levando para a maturidade. Mas ainda na nossa mente fica essa imagem que vem lá de Adão. Inclusive na questão da idolatria. Ah, não. Só um pouquinho. Não, idolatria não tem mais nada a ver com isso. Será? Vocês lembram quando Deus deu uma ordem para Saul que deveria acabar com os amalequitas? Amaleque descendia de Edom, que é o mesmo nome de Adão, né? Esaú. Ou seja, figurativamente é o fim da raça humana descendente de Adão. E Deus disse, acaba com tudo. O que o Saul fez? Preservou o rei, o principal, e ainda trouxe as ovelhinhas e algum rebanho lá para sacrificar a Deus. E Deus mandou Samuel lá falar com ele, né? E aí ele tinha uma explicação. Ele disse, não, mas eu obedeci aquilo que Deus falou. Eu só trouxe para sacrificar o Senhor. Ou seja, ele está dizendo, Deus me disse algo, mas eu tinha algo melhor do que Deus. Algo melhor do que Deus tinha mandado, né, para sacrificar. O que Saul disse, o que Samuel disse para Saul? Tu foste rejeitado por Deus. Por causa disso, foste rejeitado. E aí no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 23, Samuel diz assim, porque a feitiçaria, aliás, a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar. O que é obstinação? Lá na primeira carta de Aurélio, lá no dicionário, diz assim, obstinação é uma afeição excessiva às próprias convicções, ideias e pensamentos. É um ídolo. Quando aquilo que eu penso é tão forte a ponto de que ninguém pode me dizer nada, nem o Senhor, eu estou adorando um ídolo, que sou eu mesmo. As minhas próprias convicções, ideias e pensamentos. Irmãos, como é complicado essa situação. Como é que se desmancha esse ídolo na cabeça de alguém? São tantos exemplos assim que eu já vi, né? Inclusive em mim mesmo. De situações em que a gente é tão apegado, né, àquilo que pensa, ninguém consegue dizer nada. A pessoa sabe melhor que todo mundo. Tu fala qualquer coisa, ele diz, é verdade, mas... Sempre tem, mas eu não concordo, eu penso assim. Sempre tem algum acréscimo, alguma coisa. Obstinação. É sério isso. Se torna um ídolo. E como qualquer outro ídolo, ele pede sacrifícios, né? O obstinado sacrifica especialmente relacionamentos. Ninguém tem prazer de estar com aquela pessoa. Toda vez que vai falar alguma coisa, ele tem sempre uma resposta diferente, né? Não aceita nada que vem dos outros, muito menos de Deus. Sacrifica relacionamentos, às vezes se sacrifica um casamento, uma família, sacrifica filhos, às vezes envolve projetos, a pessoa queima o seu patrimônio por causa de um projeto. Eu já vi tantas vezes isso acontecer. E mesmo depois de dar tudo errado e perder tudo, ele disse, mas eu acho que eu esqueci um detalhe lá no meio da coisa, né? Quer dizer, não se convence daquilo ali. E quem sofre é a família, são os que estão por perto. É um ídolo, obstinação. Que nós devemos tratar dessa forma. Eu não gosto de tratar pecados por gênero, né? Não existe pecado masculino nem feminino. Às vezes quando falo pecado de impureza, a gente pensa, isso é pecado de homem. Negativo, né? Outro dia eu vi uma estatística que 45% das pessoas
que se envolvem com pornografia são do sexo feminino. Então não é verdadeiro isso. Mas é certo que o homem tem que ter mais cuidado na questão da impureza. Na questão da obstinação, ao contrário, o cuidado maior é com as irmãs. Satanás sabia a quem ele deveria procurar lá no Jardim do Éden. Paulo diz isso, que a mulher foi enganada e não Adão, né? E se nós olharmos lá mesmo no livro de Gênesis, quando Deus trata com os três, né? Trata com a serpente, trata com Adão e trata com Eva. O que ele diz para a mulher? Ele diz, Gênesis 3,16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Como é difícil isso hoje em dia para as irmãs. Compreender que há um princípio aqui, um trabalho do Espírito Santo na vida das mulheres um pouco diferente do que dos homens. Eu não estou dizendo que não tem homem obstinado, tem e muito. O exemplo bíblico básico que eu falei aqui de Saul era um homem. Mas realmente as irmãs precisam tomar mais cuidado nesse assunto. Outro dia eu vi um testemunho lá no setor Tarumã, né, na nossa chácara, de uma irmã que eu lembro dela, eu conheci ela na época do sopão, que a gente trabalhava com uma Ciredô ali na 15, na 18, e essa irmã ajudava lá. Depois acho que ela se mudou, não lembro bem o que aconteceu, e ela acabou casando com um rapaz que não conhecia o Senhor. Mais do que isso, era ateu, assim, era religiosamente ateu, né? E não queria que ela nem falasse de Deus em casa. E ela pensou, como é que eu vou convencer esse homem? Ela queria voltar a congregar e tudo mais. E ela lembrou o que Pedro disse, né? Que se teu marido é incrédulo, convence ele com teu santo procedimento, sem palavra alguma. E ela deu esse testemunho, que ela ficou por alguns anos assim, até que um dia ele disse assim, eu quero ir contigo na igreja. E estava lá, estavam os dois, ele se converteu, foi batizado. Então, o que essa irmã fez? Ela escolheu seguir aquilo que Deus falou. Se ela tivesse insistido na conversão do marido, tinha acabado com o casamento, né? Mas ela trouxe ele para o Senhor. É só um exemplo de como que nós rompemos com essa idolatria da obstinação. Mas há outros ídolos. Por exemplo, Paulo em Colossenses 3,5, ele fala da avareza. Ele diz avareza que é idolatria. E eu não estou dizendo que o dinheiro é o ídolo, né? O dinheiro é meio de troca. Mas o amor ao dinheiro e essa imagem de que o dinheiro me dá poder, autossuficiência, as riquezas me dão a possibilidade de decidir o que fazer, no fundo é isso, né? Ela também pode se tornar um ídolo. É interessante porque aquela palavra imagem, que nós lemos lá das cartas de Paulo, ela nos evangelhos aparece uma única vez. Aparece em 3 evangelhos, mas no mesmo evento. Que é quando os discípulos dos fariseus procuraram Jesus e perguntaram, nós devemos pagar tributo a César? E aí Jesus disse, me mostra a moeda. E ele diz, de quem é esta imagem? A palavra na nossa tradução é outra, mas no original grego é eikon. De quem é esta imagem? De César. Aí ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque a imagem... Por que os reis e poderosos esculpiam o seu desenho na moeda, né? Como dizendo, eu tenho controle sobre as riquezas, né? Então, realmente, as riquezas, elas trazem uma imagem de poder e de autossuficiência. No Evangelho de Lucas tem um bloco que é falado só sobre isso. A gente não se dá conta porque a divisão de capítulos nos atrapalha. Mas só aparece em Lucas. Tem 2 coisas que só aparecem em Lucas. Que é a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18. Vai dali até o encontro de Jesus com outro publicano, com Zaqueu, né? E eu creio que é um bloco ali. Se vocês olharem depois, vocês vão se dar conta. Jesus começa falando de um fariseu que se achava bom, que achava que fazia tudo certo. E de um publicano que batia no peito e dizia, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti e tal. Aí logo em seguida ele encontra um jovem rico. E esse jovem rico, como aquele fariseu, ele vem com o passaporte para receber o carimbo para ir para o céu, né? Ele já tinha feito tudo de bom, ele se achava bom e vinha só para Jesus dizer, tá bom, vou botar aqui o carimbo, pode ir para a vida eterna.
E Jesus começa com ele dizendo assim, porque ele pergunta, bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus disse assim, quem é bom, senão um que é Deus? Estava na frente dele, ele não era capaz de enxergar. Se Jesus era o único bom, ele, logicamente, não era bom, mas ele se achava bom. E aí Jesus fala com aquele homem e diz, olha, conhece os mandamentos? Ele, sim, eu faço isso desde pequenininho, né? Todos os mandamentos ele obedecia. Aí Jesus toca no ídolo. Jesus disse, então, só te falta uma coisa. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. O tesouro estava ali diante dele de novo, né? E vem e segue-me. Segue o Senhor. E o texto diz que ele ficou muito triste porque tinha muitas riquezas, não seguiu o Senhor. Seguiu o ídolo, continua. Não sei o que aconteceu com ele depois, mas não seguiu o Senhor. Aí Jesus fala do perigo das riquezas, na sequência. Fala como é difícil a questão das riquezas na vida de alguém, né? É mais fácil um camelo entrar por o buraco de uma agulha, não sei se era uma agulha de quem costura ou se era o buraco, uma porta no muro, né? Como dizem que talvez seja uma interpretação mais adequada. Meus netos têm um livrinho, talvez alguns de vocês tenham também, que aparece o muro, aquela portinha pequena e o camelo cheio de coisa em cima, não consegue entrar, né? Aí ele começa a tirar as coisas e passa pelo muro. A criança vê aquilo visualmente, né? Mas a nossa vida também é assim. Às vezes tem tantas coisas que nos atrapalham para entrar no reino. E Jesus vai falando. Aí logo depois, no início do capítulo 19, ele encontra outro homem rico, que é o Zaqueu. E o Zaqueu, Jesus disse, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E o Zaqueu corre na frente, prepara tudo, avisa a esposa, né? Ó, vem Jesus e mais 12 com ele. Põe mais água no feijão aí. Mas enquanto eles estão ali naquela comunhão, na mesa, lugar de comunhão, o Zaqueu diz assim, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres, para os necessitados, né? Não sei se é pobre que ele usa a expressão ali. E se defraudei alguém, eu quero devolver e ainda colocar mais 4 vezes o que eu roubei. Agora faça uma conta matemática simples comigo. Digamos que 10% do patrimônio do Zaqueu ele roubou. Eu acho que foi mais, mas vamos botar por baixo, 10%. Ele vai dar 4 vezes mais, já são 50. 10 mais 40, 50. E a outra metade, o que ele ia fazer? Ele ia doar. Ou seja, Zaqueu abriu mão de tudo. Foi o que Jesus disse para o outro jovem rico, não foi? Que não quis vender porque amava o que tinha. Zaqueu estava pronto para largar tudo, 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 tudo. Qual é o segredo do Zaqueu? O único homem em todo o Evangelho que não foi a Jesus pedindo cura, nem salvação de alguém que tinha falecido, nem ser livre de demônios. Zaqueu só queria uma coisa. Uma coisa. O que ele queria? Ver Jesus. A única coisa que ele queria. Jesus nem pregou. O Espírito Santo convenceu. Ele viu a Cristo. Ele contemplou a Cristo. A única coisa que Zaqueu queria. E no natural ele não conseguia ver porque ele é baixinho, né? Aí diz que ele subiu num sicômoro. Eu fui olhar. Sicômoro é uma figueira. Eu não sabia. É muito parecida com as nossas figueiras aqui, porque o fruto é pequenininho e os galhos descem até o chão, né? Inclusive ela era considerada uma árvore sagrada em algumas culturas antigas, porque dá essa ideia de que um homem pode subir pelos seus galhos e chegar até Deus. Olha só como os detalhes da palavra, né? Então, no natural, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Ele precisou subir na árvore e ele viu a Cristo. E aquilo transformou a vida desse homem. Não sei se ele deu tudo, eu acho que deu, né? Deve ter dado todos os seus bens. O que Zaqueu viveu dali para frente? Se ele deu tudo que ele tinha, do que ele viveu? O Senhor supriu. No dia seguinte, Zaqueu foi trabalhar, recebeu o salário dele, dessa vez justo, e continuou a vida dele, sem nenhuma medo, sem nenhuma ansiedade, viveu a vida dele. Isso me lembra uma outra passagem, né, Mateus 6, quando lá no Sermão do Monte, Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Lembra, né, Mateus 6, 24. Porque se agradar um, vai aborrecer o outro. Se agradar esse, vai aborrecer o primeiro, né? E ele diz, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mamon, né? Algumas traduções dizem mamon, um ídolo.
O versículo seguinte qual é? Por isso não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou beber, nem com o que vocês vão vestir. E ainda Jesus dá o exemplo dos passarinhos, né? Que ninguém alimenta os passarinhos, eles têm a comida suficiente, os lírios do campo têm a roupa linda, né? Das suas pétalas e tudo mais. A ansiedade, irmãos, ela revela um ídolo que tem dentro de nós. Um ídolo que é instável. 1 Timóteo 6,17 Paulo diz assim, não coloquem a esperança de vocês na instabilidade das riquezas. Mamon é um Deus instável, eu nunca sei o que ele vai fazer amanhã, por isso que eu fico ansioso. É por isso que eu tenho que sacrificar a Mamon. Eu sacrifico o meu tempo, às vezes trabalhando mais do que necessito. Quantos pais e mães sacrificam o seu tempo, os seus filhos por causa de ter uma renda a mais? E eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não é isso, né? Porque tendo ou não tendo, nós podemos cair no mesmo erro. Às vezes eu estou com a minha conta zerada, estou até no cheque especial, mas estou ali naquela serviço a esse ídolo, achando que os recursos vão dar aquilo que eu preciso. E assim vão outros ídolos na nossa vida que às vezes a gente não se dá conta, mesmo vivendo com o Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Ele quer limpar qualquer forma da imagem de Adão e dos ídolos que vêm lá do Jardim do Éden. Como que Deus vai resgatar isso na nossa vida? Como que Ele vai nos tirar dessa situação? Contemplando a Cristo. João 6,40 diz assim, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, não há outro caminho, não há outra forma de nós andarmos nessa caminhada com o Senhor, senão contemplar a Cristo. E o Espírito Santo trabalha no nosso espírito fazendo esse caminho de volta. Primeiro ele repõe a imagem de Deus, que foi arranhada lá no Jardim do Éden, né? Nós voltamos a ter confiança. No segundo dia, né, que nós vamos falar aqui, falar um pouco da fé, como a fé é a reposição da confiança em Deus e daquilo que Ele falou, de quem Ele é e daquilo que Ele fala, né, da sua palavra. Então o Espírito Santo repõe a imagem de Deus em Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que é bondade, misericórdia, poder, amor, está em Cristo. E ao mesmo tempo Ele revela quem nós somos. A nossa inutilidade, os nossos pecados, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Quando eu vejo Jesus e o quão perfeito Ele é, o quão poderoso, o quão belo, o quão manso, amoroso, santo, verdadeiro, pacificador, humilde, e vai faltar tempo aqui para falar do Senhor, né? Mas isso muda tudo, como mudou na vida de Zaqueu e de tantos outros. Na nossa vida mudou. Porque junto com essa visão de Cristo vem a visão de si mesmo, que gera vergonha, desejo de mudança, gera arrependimento. Ninguém precisa obrigar ou me ameaçar. Ah, se tu não mudar, tu vai para o inferno, hein? Cuidado, não precisa dizer isso. Eu lembro uma vez, o Moacir lá na salinha, eu acho que na época da salinha, alguém perguntou assim para ele, quer dizer que se eu não me converter, Deus vai me mandar para o inferno? Aí ele disse assim, não, tu já está lá, né? Agora Deus pode te tirar de lá. Então a gente não precisa ameaçar ninguém que ele vai para o inferno. Eu tenho que apresentar Cristo. Cristo pode me tirar dessa situação. E que libertação é quando eu vejo a mim mesmo dessa forma, né? Na comparação com Cristo, se é que isso é possível, né? A gente se comparar com o Senhor. Mas pela distância e pela diferença eu posso realmente me arrepender. Eu lembro de uma vez, eu acho até que eu já contei isso aqui, mas não tem problema repetir. Eu trabalhava no jurídico de um banco e por questões assim de carreira e da época, algumas mudanças que houveram, eu acabei caindo assim num cargo que era importante, e bem jovem, isso foi logo que eu casei. E aquilo gerou uma imagem além do que deveria, né, na minha cabeça. E eu trabalhava com uma coisa que o banco chama de operação estruturada, que são projetos grandes e que o banco entra como financiador, né? Gera um funding, assim, financia aquele projeto.
E havia lá um projeto que já estava há 1 ano sendo negociado, era fora do Brasil, e aquilo ia e vinha, o projeto mudava e vinha. Aí quando chegou no final, a agência responsável por aquilo foi lá e me pediu se eu poderia dar uma agilidade, porque sempre o advogado tinha que dar o visto, né? Era a segurança de quem tinha feito lá, de que estava tudo correto, o contrato. E eu disse, não, pode deixar, eu já conhecia, tinha ficado aquele ano todo acompanhando aquele projeto lá. Só que ele levou alguns dias. Aí numa sexta-feira, no finalzinho do dia, ele chegou lá com a pastinha, né, me pediu, e disse, será que tu pode me entregar na segunda, porque eu tenho urgência? Eu disse, não, pode deixar. Eu já conheço o caso, segunda-feira de manhã eu dou uma olhada e te entrego. Tá bem. Fui para casa. Aí quando eu cheguei na segunda-feira, a secretária disse, olha, o fulano ligou 3 vezes já. E aí eu pensei, será que mudaram alguma coisa, desistiram, mudaram de novo, né? Liguei para ele para ver o que tinha acontecido. E aí ele disse assim, posso mandar buscar? Isso era tipo 8 e pouco da manhã. Posso mandar buscar a pasta? E eu achei que ele estava brincando, né? E continuei brincando com ele. Mas eu vi que não. Ele começou a aumentar a voz, começou a ficar bravo do outro lado. E eu também. Do meu lado comecei a aumentar a voz. Aquela imagem começou a aparecer, né? E era um salãozão assim, né? Não sei, era um andar inteiro. O nosso setor é um andar inteiro. Então todo mundo começou a olhar assim, mas quem é aquele cara, né? Porque aquele que falava de Jesus, que era manso, tranquilo, agora tinha se exaltado. E começou aquela coisa aí assim, até que um dos dois desligou o telefone, o outro também. E aí eu disse assim, né? Quem esse cara pensa que ele é? E imediatamente eu ouvi lá dentro, e tu, quem tu pensa que tu é? O Senhor falou comigo na hora. Destruiu a imagem na hora. E aquilo foi uma experiência muito forte para mim, porque eu realmente vi a distância que havia entre o Deus manso e humilde e aquele que estava se exaltando por nada, por nada, por nada. Eu parei, pedi perdão, peguei o material, olhei o que eu tinha que olhar, assinei o que eu tinha que assinar e fui lá. Eu trabalhava no 10º andar, eu trabalhava no 3º andar, ainda tive que descer, né? Desci em todos os sentidos, né, João? E fui lá entregar o processo para ele, entreguei, e ele já me olhou assim, disse, o que ele vai fazer aqui, né? Aí ele disse, olha, trouxe aqui o processo, mas eu queria te pedir perdão. Aí falei para ele algumas coisas, não lembro o que eu falei. E aí aquela coisa que o mundo faz, não, eu também estava assim, estressado, é muita pressão daqui, é meta, é isso, sempre tem uma desculpa, né? E eu disse, não, mas eu não tinha direito de fazer isso contigo. Entreguei e tal. Irmãos, eu virei e 200 quilos saíram das minhas costas, literalmente. Eu acho que eu pude entender aquilo quando o Hebreus diz que é o peso, né, que nos assedia, não só o pecado, mas o peso que nos assedia, eu experimentei naquele momento. E eu sei que não é só comigo, isso é com cada um de nós. Há situações da nossa vida que nós precisamos enxergar quem nós somos. E é isso que o Espírito Santo faz. Para desmanchar esse ídolo, essa imagem que tem na nossa cabeça, de que o conhecimento do bem e do mal pode, na mente, pode fazer alguma coisa diferente ou melhor do que Deus, o que não é verdade. O guiar do Espírito, o discernimento do Espírito, que é algo feito lá no interior e que vai depois informar a minha mente, é o que realmente vai nos levar para a vontade do Senhor. A visão de Cristo gera essa entrega total, essa dependência total, esse amor ao Senhor acima de todas as coisas. Não é à toa que os mandamentos, né, lá de Êxodo começam com amar a Deus acima de todas as coisas e não ter outros deuses diante de nós, inclusive nós mesmos. Esse homem todo poderoso, né, que a gente pensa que é. Tudo que eu vou fazer para o Senhor só é possível nessas bases. Eu amo aquilo ou aquela pessoa a quem eu dou muito valor. Se quem tem mais valor sou eu mesmo, o que eu penso, as minhas ideias, as minhas convicções, eu vou amar a mim mesmo. Mas se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, é porque Ele tem mais valor. Todo mundo que já passou por uma história, né, de paixão, sabe o que eu estou falando. É o apaixonado, faz qualquer
coisa para ficar perto da pessoa que ele ama, né? Gasta o que tem e às vezes o que não tem, cuida com o que veste, cuida o que fala, né? Se comporta muito bem por causa da pessoa que ele ama. Os seus pensamentos estão sempre naquela pessoa, né? E a maior alegria é quando sabe que o amor é recíproco, tem uma resposta. Assim é a nossa relação com o Senhor, assim deve ser. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele espera essa resposta de nós. E nós temos lá um amor do Senhor pela nossa vida, que supre todas as coisas. Eu não preciso andar ansioso, eu não preciso pensar o que eu vou fazer. Não significa que eu não tenho que programar nada, não é isso que eu estou falando, né? A gente tem uma agenda e é bom olhar a agenda, mas tudo sujeito à vontade do Senhor, de forma muito simples, prática na nossa vida. Tem um ditado no mundo que diz que o amor é cego, né? Porque não vê os defeitos daquela pessoa amada. Claro que isso no contexto do ser humano, mas no que diz respeito a Deus é diferente. Porque quanto mais eu enxergo quem Ele é, mais eu amo o Senhor. O amor a Deus não é cego, pelo contrário, quanto mais eu contemplo, mais eu amo o Senhor. Se eu não enxergar a beleza e o valor do Senhor, eu vou olhar para as coisas do mundo. Porque falsas belezas tem de sobra no mundo de hoje, né? Outro dia eu li um texto num livro que abordava sobre isso. Ele diz assim, eu transcrevi essa parte porque eu acho que é importante. Diz assim: vivemos em um mundo saturado de mídia, constantemente cercado por imagens e sensações projetadas para capturar o nosso olhar. A beleza e o fascínio são o campo de batalha do discipulado, porque o que achamos belo e fascinante determinará o que nos tornaremos. Quando contemplamos Jesus por meio da atividade do Espírito Santo, esse transforma os nossos corações e nossos apetites. Se não contemplarmos a Deus, porém, sucumbiremos à influência avassaladora de falsas definições de beleza que nos confrontam todos os dias. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. O mundo oferece um menu de coisas para a gente admirar. Mas a visão de Cristo tem que ser mais importante para nós. A visão da santidade, da perfeição, do amor, da misericórdia, todas as qualidades do nosso Deus, é isso que nos transforma. Nós somos transformados segundo aquilo que nós contemplamos. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então nós precisamos enxergar o Senhor na sua palavra, no dia a dia. Salmo 34,5 era o texto que eu ia mencionar, né? Davi diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu acho que ele estava se referindo àquilo que aconteceu com Moisés também. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais Ele vai ser visto na nossa vida, né? Às vezes tem pessoas que dizem para a gente assim, né? Eu não sei o que tem em ti assim, né? E a resposta é pronta, é Jesus, não sou eu, é Jesus, né? Mas essa deve ser a nossa experiência diária. Da mesma forma, esse texto aqui fala do discipulado, né? Aliás, esse livro aqui, que está vendo na livraria, se chama Discipulado Começa com Contemplação. Excelente, muito bom livro. E toda vez que nós, às vezes, né, nós temos problema no discipulado, não sabemos o que fazer para ajudar os irmãos, mas toda vez que eu levo alguém para fazer algo, isso vale para o discipulado, vale para a criação de filhos, sem primeiro levá-lo a contemplar Cristo, é um trabalho difícil e muitas vezes inútil. Eu preciso levar o meu filho, o meu discípulo, o meu irmão, a minha irmã, a ver o Senhor. Esse é o nosso trabalho. É muito mais fácil, é azeite na engrenagem, né? Literalmente, é óleo do Espírito na engrenagem. Quando eu levo alguém a ver a Cristo, né? Desde pequenininhos, nossos filhos, a gente tem que fazer. Se eu foco no comportamento, ele vai até a adolescência. Mas se eu levo ele para Cristo, vai para a vida inteira. Isso não é religião, não é lei. Nós somos conquistados diariamente pela visão de um Deus incomparável, não há medida de comparação.
Não foi isso que Deus disse para Jó, né? A quem tu me compara, Jó? Com quem tu vai me comparar? Com ali os animais aqui, eu nunca lembro o nome, né, do livro de Jó. A quem que eu vou comparar a Deus? Não tem. E olha que Jó era um homem justo, que fazia o bem, mas que não conhecia Deus profundamente. Depois que ele teve aquela visão clara de quem Deus era, ele disse, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? O segredo do Jó não foi o sofrimento, foi a visão de Deus. Ele poderia ter passado pelo sofrimento todo, não ter enxergado, não ter contemplado o Senhor e ia ficar igual. Mas não, Jó viu a Deus e saiu daquela condição de religioso para um homem que se relacionava com Deus. Aliás, eu sempre me perguntava, né, será que a Bíblia tem um conceito de religioso? Porque a gente fala muito isso, né? O religioso, sou religioso, alguém é religioso. O que é religioso, afinal? Aí um dia eu estava passando lá pelo livro de Atos, capítulo 17, Paulo está andando em Atenas, e ele diz assim para os atenienses, vocês são muito religiosos, porque vocês adoram e servem a um Deus desconhecido. Está aí o conceito de religioso. Quando nós adoramos e servimos a um Deus que nós não conhecemos, nós nos tornamos religiosos. Mas se contemplamos, se temos revelação de quem é Jesus Cristo, né? De que Ele é a imagem do Deus invisível, essa visão lá dentro, no nosso espírito, vai modificando o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos, nesse processo de santificação que o Espírito Santo faz em nós. O Davi, em outro salmo, diz assim, Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. De novo, um ponto importante, a revelação da pessoa do Senhor é obra do Espírito Santo no nosso espírito. Não se trata, em primeiro lugar, de uma compreensão mental acerca de quem Ele é. Muito menos a meu respeito. Ninguém conhecia mais a lei do que os fariseus, né? No entanto, o Deus encarnado estava ali na frente deles e eles não conseguiam enxergar. Então não é uma compreensão mental, em primeiro lugar, é um trabalho do Espírito Santo. Mas ele usa isso que Davi diz aqui. Eu tenho que gastar tempo na presença do Senhor. No seu santo templo, que na época, né, era um lugar construído, hoje é o nosso interior. Eu tenho que estar buscando o Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Estar diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a espada que separa alma e espírito, para que nenhum pensamento ou sentimento da alma atrapalhe aquilo que é revelado no espírito. É isso que a palavra faz. Ela separa, eu consigo ver a Deus no Espírito. E depois sim o Espírito Santo vai trabalhar na minha alma. Uma vida na palavra, não apenas, não é um seminário, e nenhum problema se puder fazer um seminário, né? Mas eu todos os dias estar diante da palavra, lendo, meditando. A meditação nada mais é do que se expor à palavra. É ler e dizer, Senhor, o que isso tem a ver comigo? O que essa palavra pode mudar em mim? Será que eu sou esse homem aqui teimoso, né? Rebelde, obstinado, ou mulher, né? Será que eu estou em algum desses pecados que a tua palavra diz? Meditar na palavra, deixar que o Espírito Santo trabalhe, e Ele vai dizer. Se nós formos com o coração sincero para diante do Senhor, Ele vai mostrar. E depois ouvir o que o Espírito Santo diz, e mudar. E Ele dá condições de fazer isso. Depois nos outros dias nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A boa notícia é que se nós tivermos essa atitude, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós veremos a obra completa. Ele quer completar. Paulo diz aos Tessalonicenses, né, que ele ora para que no dia do Senhor nós estejamos espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis. O que ele está dizendo lá? Que não haja repreensão, que o acusador não possa dizer nada contra nós, no espírito, na alma e no corpo. E o Senhor quer fazer isso, e Ele vai fazer se nós deixarmos. Tem um outro salmo de Davi, muito interessante, Salmo 17, versículo 15.
nos versículos anteriores, ele vai dizendo que há homens que deixam para os filhos a sua herança nessa terra, né? Aí ele diz assim: eu, contudo, graças à tua justiça, eu vou ler na King James, que é a versão para mim está mais clara aqui. Graças à tua justiça verei a tua face, quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Olha só que texto lindo, né? Eu fico imaginando como deve ser o momento depois que nós apagamos nossos olhos aqui, né? A gente às vezes fica receoso desse momento, mas olha o momento lindo que vem depois. Quando está diante do Senhor e descobre que nós fomos gerados à semelhança dEle. Nada mais desse corpo terreno, um corpo de pecado que nos cria problema, mas a semelhança do Senhor. Esse é o que Deus tem para nós. Por isso vale a pena contemplar o Senhor hoje, vale a pena gastar tempo diante do Senhor, vale a pena buscar essa vida no Espírito para que Ele transforme a nossa vida à imagem de Cristo. Amém? Na próxima palavra nós vamos ver como essa contemplação e revelação do Espírito Santo no nosso espírito vai começar a transformar a nossa alma, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, né? Uma vez que lá no Espírito já houve esse trabalho, Deus vai agora mudando quem nós somos na nossa alma e até no nosso corpo. Mas isso é cenas dos próximos capítulos, né? Hoje nós vamos ficar contemplando o Senhor. Amém? Irmãos, eu queria realmente pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ver isso, porque não há palavras que possam explicar isso. Só mesmo o Espírito Santo pode nos levar a contemplar Cristo. E nós precisamos demais. Não há ninguém aqui, e nem no mundo inteiro, que não precise diariamente enxergar o Senhor e ver quem nós somos. Todos nós temos alguma coisa a ser transformada à imagem de Cristo. E alguns mais, precisam mais, como eu, né? Outros menos, como muitos de vocês. Mas o fato é que todos nós precisamos contemplar Cristo. Que o Senhor possa falar com cada um, né? Talvez muitos estão passando por situações que precisam compreender isso, que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho. Amém? Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque ela realmente nos mostra quem Tu és, Senhor. E mostra também quem nós somos. E o nosso pedido hoje, Senhor, é para que essa obra que é espiritual, essencialmente espiritual, possa ser feita dentro de nós, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Há um mundo que nos cerca com muitas imagens enganosas, Senhor, que nos levam a agir de forma que Tu não queres, Senhor. Quebra esses ídolos, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda essa imagem enganosa que há dentro da nossa mente, Senhor. Que Teu Espírito Santo ache o lugar para inculcar a imagem de Cristo, Senhor. Gravar, Senhor, a imagem de Cristo dentro de nós. Que haja uma transformação, que haja arrependimento, Senhor. Mudança, transformação definitiva na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas e trabalhe nessa semana em cima dessa palavra.